Olá! Atualmente o Brasil conta com mais de 9 milhões de aposentados que vivem com benefícios achatados e o alto custo de vida. Recentemente, a Câmara dos Deputados, em Brasília, aprovou o fim do fator previdenciário, que pode beneficiar os futuros aposentados. E esse é o assunto do programa Opinião de hoje. E para falarmos sobre o fim do fator previdenciário, o programa Opinião recebe aqui hoje José Rosa Flávio, que é presidente da Associação dos Aposentados de Goiás. Muito obrigada, Flávio, pela sua vinda aqui nos atender. Nós é que agradecemos a oportunidade para estar discutindo um tema tão importante, né, que não só envolve futuros aposentados e também até os que já se aposentaram. Justamente, a gente vai falar muito sobre isso. Também recebemos aqui Terezinha de Jesus Aguiar, ela que é secretária de Saúde dos Trabalhadores da CUT e não para por aí, diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social. Muito obrigada, Terezinha, pela sua vinda aqui. Nós agradecemos imensamente, a CUT agradece essa oportunidade de colocar para a sociedade, porque a CUT é favorável ao fim do fator previdenciário, que tanto penaliza os trabalhadores que já contribuíram com a sua vida, 30 anos a mulher, 35 o homem, e nós estamos agora, nesse momento, fazendo justiça. Justamente, vai ser uma conquista, né, se for aprovado. Uma conquista. Bom, então vamos começar explicando o que é o fator previdenciário que foi imposto, foi instituído no governo FHC com o intuito de equilibrar a receita e a previdência naquela época, né, Flávio? Foi para conter também a inflação, não foi? Tinha todos esses objetivos e foram alcançados, né? Agora, nós temos que retroceder também à época, como é que era aquela época e agora. Nada tudo está sendo, tudo está evoluindo. Tudo pode mudar, né? Então, naquela época, o governo abaixou essa medida de caráter arbitrário, mas funcionou e foi boa. Agora, a continuação dela que a gente condena, né? Porque veio sacrificar milhões de brasileiros, porque se ele quisesse receber o valor devido, ele tinha que trabalhar no mínimo mais 5 anos para recuperar, ou senão, ele que tinha começado a trabalhar anteriormente, bem novo, já estava aí com 35, 40 e tantos anos, teria que continuar para receber aquele salário que ele recebia, então, enquanto nativo. Mesmo tendo começado a contribuir novo, né? Exatamente. Só para a gente explicar para quem está em casa, pode ser o Flávio ou a Terezinha, no caso, como que é feita essa conta do fator previdenciário? É mulher com 35 anos de contribuição, como que é feito? Explica para a gente. É importante perceber e verificar que a redução do fator previdenciário no salário de benefício dos trabalhadores, hoje penaliza o homem em 40% e a mulher em 50%. O que significa isso? E quando você for fazer o cálculo do seu benefício, lá no balcão do INSS, se o cálculo do seu salário de benefício for R$1.000 para o homem, se ele não aposentar com os 65 anos de idade e os 35 anos de contribuição, for um pouco menor, naquela base que ele tem direito, ele tem uma perda de 40%. É muito, Portanto, né? O benefício dele seria, então, R$600. E, Luciana, para as mulheres é pior ainda. A perda é 50%. Ou seja, o seu salário de benefício, a mulher, seria R$500. Portanto, o fim do fator previdenciário, para nós da Central Única dos Trabalhadores, ele é fundamental porque ele recupera direito e faz justiça. Que fica muito prejudicado o trabalhador dessa maneira, né? E ele contribuiu, ele colocou dinheiro nesse fundo previdenciário e agora é retido pelo Estado brasileiro e nesse sentido nós temos que devolver isso para o trabalhador e a trabalhadora, a sua família, nesse momento de aposentadoria desse chefe de família ou dessa chefe de família. Bom, foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas o projeto vai ainda para o Senado e depois vai para presidente vetar ou aprovar. E tudo indica, né, houve uma movimentação em Brasília para a bancada do PT para
que se derrubasse, né, esse projeto. E o que o senhor acha que vai acontecer? A presidente vai sancionar ou não? Ou vai voltar, vai vetar? Não, eu pessoalmente acho que ela vai aprovar, né? Há uma discussão bem acendrada, mas nós não podemos esquecer que nesse curto espaço de tempo agora, o fator previdenciário entrou como um fator motivação para o Congresso Nacional faturar em cima do povo brasileiro, que talvez a economia que vai fazer não dê para pagar os milhões aos senhores deputados. Note bem, de uma votação para outra houve uma diferença de 99 deputados. Será que são tão assim legítimos, são tão interessados? Não, soa mais alto o dinheiro. Então, isso acontece no Senado também, né? Nós temos o senhor acha que o Senado vai ser aprovado também? Hoje nós temos uma situação até um certo ponto hilária, porque um parceiro da base, né, hoje, querendo talvez para salvaguardar alguma coisa que ele esteja também implicado, né, em tantos projetos de falcatrua e tal, mas adversário, né? Agora, ele já declarou, o presidente do Senado já declarou que vai aprovar, que não vai ter mudança. Se não tiver, tudo bem. Hein, Luciana? Fica com a diferença só da Câmara que cobrou milhões para aprovar. Inseriram na última hora, não fazia parte não. A discussão era só 664 e 665. Os direitos cortados indevidamente, fora de tempo também. Não sou contra o que fez, não. Sou contra a forma pela qual se fez. Bom, a Terezinha querendo falar aqui também. Eu acho que é um contrassenso e a gente tem que se atentar pelo que acontece no cenário nacional. Tem oportunista que se aproveita e bota a medida para ser votada, como foi colocada para o Zé Flávio. E tem também aqueles que historicamente, e aí, como você mesma disse, o PT, que foi contra essa medida do fator previdenciário, que também agora vota contra os trabalhadores. Nós da CUT não temos dúvidas. Nós não podemos administrar uma situação que está colocada para os trabalhadores, que vai mexer com a vida dos trabalhadores, num jogo de político, de forças políticas. Nós temos que ter tranquilidade e tocar a vida de forma muito tranquila e fazer e administrar o país para o povo brasileiro. É isso que nós esperamos dos políticos. Isso seria a medida, né, eficaz, mas não é bem o que acontece, não é né, isso Terezinha? que acontece. E para a presidente Dilma também, ela vetar um projeto desse, na atual conjuntura, seria muito desgastante, né? No caso, para a imagem dela, que já está desgastada. Nós queremos, nós, as centrais sindicais, e especialmente a CUT, que essa medida seja sancionada. Porque, voltamos a falar, a Previdência Social é um patrimônio dos trabalhadores. A primeira questão tem que ficar garantida. E se nós que construímos essa Previdência e esse patrimônio, ele tem que... Aposentar não pode significar uma penalidade, mas sim depois de trabalhar 30 anos, eu poder curtir essa aposentadoria com a minha família. Bom, e junto com o fim do fator previdenciário, os deputados também aprovaram a fórmula 8595, é o que a gente vai discutir daqui a pouquinho, depois do intervalo você vai saber o que é essa fórmula. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é,
Quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema Fim do Fator Previdenciário. O projeto tramita em Brasília, foi aprovado na Câmara dos Deputados e segue agora para o Senado e depois para o presidente vetar ou sancionar. Ainda vai ter um longo caminho, a gente está discutindo sobre isso. A alegação da presidente Dilma é que se esse fim, né, do fator previdenciário for aprovado mesmo, a Previdência pode quebrar. Será, Flávio? Não, isso é apenas um jogo de cena, né? Na verdade, o fator previdenciário foi apenas definição de idade, que não tinha até aqui. Agora tem. Você, se não tiver 30 anos de contribuição e 55 de idade, você não aposenta. Estou me referindo às mulheres. E o homem isso a mais lei hoje. 5. A lei hoje, né? Com o fator previdenciário. Certo. Que não deixa de ser um tanto quanto preocupante, porque nós temos que analisar a sociedade brasileira. Não devemos copiar modelos prontos, não. Lá na Europa, ou por outros cantos de chamado mundo. Outra realidade. É outra né? realidade. Sim. Nós temos que ver o que encaixa para o nosso povo. Um povo que não tem escolaridade, um povo sem consciência cívica. Começa a trabalhar cedo, né? Cedo, todos começam. Então, é uma questão que eu acho que não deve ser feita através de medida provisória, mas através de uma reforma, como foi a nossa Constituição Cidadã. Que todos os segmentos interessados, e até não como isso interessa a todos os brasileiros, participarem. Eu acho isso correto. Agora, foi baixada, ela melhora para muita gente, que não é obrigado, né? Que já vem trabalhando, já trabalhou mais de 30 anos, no caso de vocês, mulher, né? Porque começou cedo, e o homem também mais de 35, poder usufruir um pouco desse prêmio que ele conquistou. Ele pagou, ele não está recebendo nada de graça, não. Ele contribuiu para isso. Então, matematicamente não era para ter rombo, né? Não era, porque não, mas rombo, já que você está... porque quem falou isso foi a Dilma, não foi eu não. Porque a Previdência pode quebrar. Está muito em voga. A Previdência Social... ela é superavitária. A Tereza colocou ali a Previdência Urbana. Ela vai provar, né, que é superavitária. A Previdência Urbana é superavitária. Mas não é só urbana, não. Nós temos toda uma estrutura e a Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88, cheia de homens muito competentes, naquela época tinha gente de outro calibre, né? Uhum. Eles fizeram uma coisa com muita justiça e preocuparam, inclusive, com a questão assistencial. Que esses governos agora misturou tudo. Previdência não tem nada a ver com assistência. Previdência significa você pagar, adquirir um seguro. Você está entendendo? Pelo tempo Agora, trabalhar. assistência não. Aí, por N razões, não cabe discutir aqui por que o cidadão, a cidadã não pagou durante a sua vida laborativa ou não assegurou o mínimo. Isso, e o governo não pode deixá-lo morrer por inanição. Tem que dar o mínimo, que é um salário mínimo. Agora, Previdência não. Previdência é uma coisa séria. Se eu paguei, nós temos aqui, esse cidadão aqui contribuiu com 10 e tanto, está recebendo 4 e pouco. Uma coisa é você viver com 10 salários, outra coisa é viver com 4. E o que é pior, eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer uma denúncia aqui da maior gravidade. Pode falar, a Previdência, no início, ela tem 92 anos. Começou com o Eloy Chaves, oficialmente falando. Ela subiu porque não tinha que pagar benefício nenhum, durante 30 anos, 30 e tanto, fez uma montanha de dinheiro. Todo mundo sabe, Brasília, Itaipu, Ponte Rio-Niterói, uma série de obras que servem ao povo brasileiro. Certo? Porque tinha dinheiro. O Juscelino foi tão ousado que quando ele acresceu a 33ª
etapa lá para acontecer, que era Brasília, ele precisava de bilhões. Recorreu ao FMI. Pouca gente sabe dessa história. Ele peitou o FMI. Aí o FMI ditou as normas de juros. Ele sabia que tinha uma montanha de dinheiro na Previdência. Não vou fazer e não vou nem continuar participando. É um detalhe interessante de história. Usou o dinheiro. E fez a Brasília com o dinheiro da Previdência. Né? A Previdência, até pouco tempo, até 2007, houve um crime imperdoável. Nós tínhamos um saldo de 200 bilhões de reais, ainda. Até 2007. Até 2007. O que o governo fez? O governo anexou a Receita da Previdência Social, que é o único ministério que não faz dinheiro e que tem dinheiro próprio. Pois é. É o único. É o que a Terezinha Porque estava acho que nós falando, vamos né? falar aqui, E ele Luciano. anexou na Receita Federal. Ninguém der para si mesmo. Deu Pois um é. golpe. Isso no Só governo lembra- Lula. Um golpe de 200 milhões aos aposentados Com a e pensionados. Receita da Previdência Previdência. Social. Pois Não, é. já era saldo. 200 uma- milhões. Mais uma vez a E de gente lá quer para cá, lembrar, só sabe? quero concluir e vou te considerar. De lá para cá, no tempo dos institutos, nós tínhamos três patamares de contribuição. Chegou a ter 30 salários. Aí o Juscelino, na lei orgânica, em 60, ele unificou os 6. Tinha 15, 20 e 30. Ele foi para o meio, 20. Ficou de 60 até 88, 20 salários. Tinha dinheiro, você contribuía com 20, era a média, saía com 16, 17, mas te acompanhava, porque é seu, É lógico. um seguro que você pagou. Aí o que fez o governo? A Constituição de 88 desceu de 20 para 10. Hoje tem 5,9 apontado para um salário. A Tereza falou aí no número como é que chama, dos 9 milhões de aposentados agora, que ainda recebe, mas já foram 14 milhões. 5 milhões já caiu para um salário mínimo. Roubado. Agora, o pior, você, se perguntar a qualquer sindicalista, qualquer central, você vai pagar os 10 salários mínimos para depois receber um? Deus me livre, eu não Ninguém vou quer viver com saber. salário Vai todo mundo mínimo. para previdência privada, né? Está Se fosse acabando com o patrimônio Pois nacional do povo, do trabalhador, que é a desacreditada Previdência. a Previdência, infelizmente, né? A Terezinha que está falando é que não bom. é para ter rombo, porque há um superávit, né? Nós Matematicamente. entendemos que, se a gente for criterioso, como já foi colocado, a previdência urbana, que é o fundo previdenciário gerado pelos trabalhadores e pelos empregadores e o próprio governo, ele é superavitário. Então, isso não é correto dizer que vai haver um rombo. O que nós não podemos colocar na conta da Previdência Social são os benefícios pagos para o Assistencialismo, idoso ou para o deficiente físico ou o próprio Previdência Rural, que são os benefícios que nós entendemos ou que nós podemos afirmar assistenciais. O Fundo Previdenciário no Brasil, ele é superavitário. Por que veio o fator previdenciário? E é importante lembrar disso. Esse fator veio porque a população está vivendo mais. Se vai ficar vivendo mais, e se está vivendo mais, vai ficar mais tempo aposentada, inventaram o fator previdenciário para desestimular as aposentadorias precoces, que eles estão chamando. E que nós não concordamos, não são aposentadorias precoces. As aposentadorias, elas estão acontecendo no momento em que eu adquiro o direito que já foi constituído com esse fundo previdenciário. Então, o que recupera com o fim do fator previdenciário? O direito e a justiça. O que acontece com a sua aposentadoria nesse sentido? Você vai ter um tempo, vai diminuir o seu tempo de aposentadoria e aumentar o seu benefício, que é aquilo que eu já falei lá atrás. O seu benefício, que no salário de benefício apurado pelas contribuições que você fez, de R$1.000 você cai para 500 a mulher e 600 o homem. Você vai recuperar R$400 no seu benefício, o homem, e R$500 a mulher. Então nós não podemos, a CUT não pode ser contra um benefício desse. Nós temos e vamos ao limite, né, nos preparando para não permitir que essa proposta seja vetada.
é oportunista em função da votação da 664, mas ela é justa porque recupera o direito dos trabalhadores. Pois é, e a É Terezinha... isso que nós queremos a gente acabou afirmar. que não falou sobre a fórmula 8595. A gente vai explicar direitinho como que será essa fórmula. Ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados e ela vai beneficiar, sim, os futuros aposentados. De que maneira? A gente vai explicar depois do intervalo. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O CVV oferece atendimento telefônico gratuito a todos que precisam de apoio. Não se afaste dessa responsabilidade. Junte-se a nós e venha completar essa chamada. Isso é mais importante do que você pensa. CVV, boa noite. O programa Opinião volta com o tema Fim do Fator Previdenciário. O projeto tramita em Brasília, ainda não foi aprovado no Senado e a presidente ainda precisa sancionar ou vetar. E ainda é uma discussão prolongada e acirrada. Junto com o fim do fator previdenciário, também foi aprovado na Câmara a fórmula 8595, que de uma maneira ou outra beneficia o trabalhador e o futuro aposentado. A Terezinha vai explicar pra gente como que é. A grosso modo, soma-se a idade e o tempo de contribuição. E é diferente em caso de mulher e de homem e também dos professores, né, Terezinha? Como é que é? Eu acho que é bom lembrar aqui, Luciana, que é porque essa diferença de 85 para a mulher e 95 para o homem, as pessoas devem estar se perguntando. A mulher ela tem um benefício da dupla jornada, né? Em função disso, então, ela tem um valor menor no tempo da aposentadoria. E o fator previdenciário, ele recupera o seu direito de 100% daquilo que você contribuiu nesse fundo previdenciário. Ou seja, se a tua idade, 55 anos a mulher e 30 anos de trabalho, ela vai ter direito a buscar o seu benefício integral. E o homem, tendo também 60 anos de idade e 35 de contribuição, a fórmula aí de 95, ele também vai ter 100% da contribuição do seu benefício. Entendi, mas aí vem uma dúvida. Por exemplo, o homem, antes dos 60, mas se ele tiver contribuído, vamos supor, 40 anos, né, de contribuição, e mais novo, 55 no caso, que aí dá 95, né, ele pode aposentar? Por essa fórmula agora? A fórmula não importa se ele tem 60 anos ou 55. O que importa é que a soma da contribuição com a idade chega aos 95. No caso de homens. No caso do homem, no caso da mulher, 85. E isso por quê? Porque nós podemos perceber que, principalmente os trabalhadores, eles começam a trabalhar muito cedo. Justamente. O trabalhador vai para o mercado de trabalho aos 18 anos, 16 anos, ou aos 20, e ele chega no seu tempo, no tempo de contribuição e a idade mais cedo. E aí a justiça será feita
dentro dessa fórmula. Essa fórmula, eu queria até lembrar... Ela é justa, né? Se a que gente ela é for uma proposta das centrais sindicais. Nós que fizemos essa proposta e há algum tempo a gente vem lutando para que ela seja implementada. Tomara mesmo. E a boa notícia é para as professoras e professores, né? Que aí o tempo, essa soma, esse resultado é menor ainda. No caso das mulheres, 80 e para os homens, 90, né? Exatamente. Independente da... 95. Não, nos professores. Certo, No caso dos professor, eu tô me professores, referindo que é ao- diferente, né? A 85, importância, 95. que eu acho que é importante, aqui o Zé Flávio pode falar um pouco também, porque algumas categorias têm o tempo reduzido no trabalho. É pela exaustão que essa profissão acomete a saúde desses trabalhadores. As professoras, com a voz o tempo todo, lidando ali na sala de aula, então ela tem um tempo reduzido. Os trabalhadores da saúde, lá no local de trabalho, que é um local insalubre. Então, as aposentadorias especiais, em que também alguns trabalhadores, a gente não vai poder falar um pouco disso aqui, ela é reduzida em função das condições de trabalho a que os trabalhadores são acometidos. É importante Entendi. lembrar isso, né, Flávio? Bom, Sem Flávio, dúvida. essa medida, essa fórmula 85-95, ela beneficia principalmente quem começou a contribuir mais cedo, não é? Veja bem, na verdade, ela é uma fórmula matemática. Se você tem 65 anos, ou trabalhar com homem, né? Se você tem 65, mas você começou a trabalhar com 40, com mais 35, vai para 75. Se você quiser receber, você tem que ir até os 75. Tem que trabalhar mais. Aliás, é bom que se diga que foi acabado de baixar a PEC da Bengala agora para os ministros do Supremo Tribunal. Aliás, ministros, eu estou mexendo. Então, é a lei que empurra isso. Ela determina o mínimo. Mas se você não puder comprovar, e o Brasil é um país sob um aspecto meio inconsequente com relação ao trabalho, da força tipo de trabalho, banco de trabalho no Brasil foi instituído há pouco tempo. Antigamente, ela é do INSS, pode confirmar isso aí. Se queimava o negócio, o arquivo, ou chovia, apodrecia, não tinha como você provar que você trabalhou. Você ficava à mercê de um salário benefício. Não podia comprovar, aí não podia trabalhar mais, recebe um salário mínimo, como nós chamamos benefício assistencial, ou pensão vitalícia, porque só vale enquanto tiver vida. E se sumisse a carteira de trabalho, então pronto, né? Então, o fator previdenciário, ele mensura, ele determina, por enquanto, quem atinge essas duas metas, senão ele tem que continuar trabalhando, sabe? Entendi. Não é proibido, continua, que até é bom, é salutar. Aproveita a experiência e a pessoa, quando faz o que gosta, deixa até de ser trabalho, né? Ela só não Essa é tem uma- a necessidade de continuar contribuindo, né? Exatamente. Porque ela já aposentou. Entendi. Bom, essa proposta, né, essa fórmula 85-95 e o fim do fator previdenciário, eu pergunto para os dois, é a proposta ideal? Terezinha, se quiser falar, ou Flávio? Eu Eu tenho não uma chamaria ideal, mas é uma proposta que recupera direito e faz justiça. Isso para nós é fundamental. Se você quer continuar trabalhando, continua. Mas essa proposta, ela é justa, né? O Wagner Freitas, ele que é o presidente da CUT Nacional, ele coloca muito bem que a fórmula 85-95 vai melhorar a vida dos trabalhadores brasileiros, na medida em que você recupera direitos, né? Então, para nós é fundamental e nós estamos lutando e vamos ao exaustão que essa medida seja, se aprovada, né? Nesse momento, e foi aprovada, nós queremos que ela seja aprovada no Senado e nós vamos trabalhar que a presidenta tenha juízo e sancione a votação feita no Congresso Nacional. Só lembrando, gente, que o teto máximo hoje no Brasil, vamos supor, se o aposentado conseguir esse resultado, né, no caso o homem, 95, o máximo que ele pode ganhar é R$ 4.666, que é o teto hoje no Brasil. Né, Flávia? É ideal essa proposta? Não, essa proposta eu acho até uma irresponsabilidade
das autoridades, eu não vou dizer que é só do governo central, não, inclusive do Congresso Nacional. O que é que precisa fazer no Brasil? A Tereza sabe disso. É preciso fazer uma reforma com responsabilidade. A Previdência, nós falamos aqui, não é do governo. Nós temos medida que, se aplicada agora, não precisava fazer isso aí. Bastava cobrar as dívidas. Eu tenho um relatório de 9 bancos, inclusive a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, faturaram 28 bilhões e devem 1 bilhão e 200 milhões para a Previdência Social. Então, nós temos que começar moralizando a coisa pública. A Previdência, eu comecei a falar, os constituintes de 87 e 88 foram muito responsáveis. Eles separaram previdência de assistência. Assistência é um benefício. É igual nós usamos a palavra benefício, não sei se vocês já tentaram, nós não temos benefício, nós temos seguro. Pois é, a gente usa essa palavra, mas... A sigla, INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, não é de benefício, não. Agora, isso ajuda... É como se fosse um favor, né, que o governo estava fazendo, e não é isso. E vai amortizando, né, a cidadania, o cara, não, eu estou ganhando isso do governo. Eu lido com isso, gente esclarecida, chega, Flávio, se eu me filiar aqui, eu não vou perder meu benefício, não. Bem, em primeiro lugar, você não tem benefício, você tem o seguro. Você conquistou e ninguém pode lhe tomar. Assim, gente esclarecida, às vezes com anel no dedo, hein? Olha o grau de cidadania do povo brasileiro. Eu acho que nós temos que ser um povo, nós que lidamos com a base, Tereza e eu, e milhares e milhões por aí, de levar o povo a exigir das autoridades uma mudança de rumo. Porque se quiser melhorar a Previdência, nós temos uma coisa que está lá, foi criada na Constituição e confirmada pelo Emenda Constitucional número 20, que é a gestão quadripartite. O que é isso, gestão quadripartite? São os 4 setores que efetivamente são donos da Previdência, não o governo, que faz o que quer como se fosse o dono. Aliás, ele é um lesador. Eu vou explicar. Quem são os donos? É o empresário, é o trabalhador, é o aposentado que já pagou e o governo que deveria pagar, porque todo órgão, pouca gente sabe disso, todo órgão público tem os 2 tipos, tem a previdência dos carregadores de piano e tem dos pianistas. Ou seja, do regime geral, que é os carregadores de piano, que é a maioria, que sustenta o Brasil nas costas, a média não dá 2 salários mínimos, e os que tocam piano, que é onde tem todo tipo de irregularidade. Tem casos que trabalham 1 ano aposenta, governo 4 anos aposenta. Quer dizer, isso precisa ser solucionado. Nós precisamos acabar. Acho que o Brasil é um dos poucos países que tem esse absurdo de previdência de primeira Escalão, categoria, né? E previdência de segunda categoria. Meu Deus do céu, essa discriminação, nós e os outros, não pode acontecer. Tá certo. Todo mundo é brasileiro e tem direito de ter os mesmos direitos. Pagar para uma previdência unificada, universal, né? E com teto digno também, um teto prefixado na contribuição e na hora de receber também. Afinal de contas, foram anos trabalhando, né, gente? É dignidade que a pessoa, no mínimo, merece, né? Depois dos 60, enfim, a idade que tiver contribuído. Nosso tempo está acabando, Terezinha. Eu bem gostaria rapidamente, que a senhora fosse sucinta e já acho que o despedir. Flávio ele chama a atenção para uma questão importante, que é a previdência dos trabalhadores do setor privado e a previdência dos trabalhadores do setor público. Pois é. Acho que é um outro tema, a gente voltaria aqui para falar, eu acho que é importante pensar nisso. Hoje nós, trabalhadores do setor público, como vocês, que estamos penalizados também com a situação muito grave que é o pagamento de gratificações que não incorporam na aposentadoria e que rebaixa significativamente as aposentadorias do setor público. Mas o que eu queria também, por fim, agradecer, né, e cumprimentar a Assembleia por trazer esse tema. Nós da CUT agradecemos e cumprimentamos por esse momento importante, por um tema tão significativo que é a Previdência Social, um patrimônio dos trabalhadores, e que fomos nós, e aí é bom lembrar, que instituímos a Previdência lá na Alemanha no final do século XVIII
E há 92 anos nós iniciamos, já bem anterior a 92 anos, a discutir a previdência entre os trabalhadores. Ela foi instituída oficialmente há 92 anos, mas no Brasil ela tem mais de 100 anos. É bom lembrar disso. Que bom. Então a gente que agradece, Terezinha, né? E apesar da Previdência ainda não estar o sonho, né, do brasileiro, queira ou não, é uma conquista. Muito obrigada, viu, Flávio, por ter vindo aqui, ter explicado, ter dado essa aula, né? Flávio, que é o presidente da Associação dos Aposentados de Goiás há 15 anos. Muito obrigada. Nós que agradecemos essa oportunidade de falar de um tema tão palpitante que é a Previdência Social. Ela é abrangente, ela é a luz de quem trabalha, né? Que espera um dia poder não precisar ficar à mercê de governo e nem dos familiares. A sua vida depende de você. Se você a construir durante a vida laborativa, você vai receber depois. Só que hoje não está acontecendo isso. Há uma política e um governo permitindo que deve ter encoberto algum interesse político de levar todo mundo para o assistencialismo. Viu? Isso é bem característico socialista. Isso nós não né? aceitamos, nós precisamos voltar para as ruas e proclamar isso. Eu parabenizo essa oportunidade, não sei qual é a plateia que vai ver isso aqui. É o canal 8 da NET. Qualquer que seja a plateia, esse é um tema que precisa ir para as ruas, como nós fizemos na década de 90, que pusemos até um presidente da República, não estou ameaçando presidente nenhum, estou relatando até um presidente da República para correr, que foi o seu Collor de Mello. Um grande achacador que está provando agora até hoje. Pois é, mas a gente agradece. A gente vai colocar assim nas redes sociais do programa e está aberto a todos. E, de acordo com a estimativa da própria Previdência, esse assunto é sério, gente. Olha, até 2050 a previsão é de que um brasileiro a cada 3 terá mais de 60 anos. Então, é um assunto de interesse, sim, de todos. Muito obrigada a vocês por terem vindo e obrigada a você também que está em casa pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.